Olá! O governo federal decretou uma intervenção federal no Rio de Janeiro por causa da crise na segurança pública no estado. O decreto tem validade até o dia 31 de dezembro deste ano e já gerou muitas discussões. Entre os questionamentos está a eficácia desta ação e também se ela pode acontecer em outros estados brasileiros. E este é o assunto de hoje do programa Em Discussão Segurança. Aqui no estúdio com a gente, o deputado pelo PSDB, Coronel Telhada, Flávio de Leão Bastos Pereira, professor de Direito Constitucional e Direitos Humanos da Universidade Mackenzie, Ricardo Genari, professor especialista em Estratégia, Segurança e Inteligência. Muito obrigada pela participação de todos vocês aqui com a gente hoje. Muito obrigado. Bom, queria começar com o Coronel Telhada. Deputado, como o senhor vê essa medida? Bom, em primeiro lugar, cumprimentar todos os presentes, os amigos aqui presentes. Olha, eu vejo com muita cautela essa chamada intervenção federal, que no meu entendimento não é uma intervenção federal, porquanto uma meia intervenção, intervenção quarta, é uma coisa estranha, é um ornitorrinco, né? Um negócio que a gente não entendeu até agora o que é. Porque intervenção, no meu entendimento, quando se faz uma intervenção, você vai intervir, você tem que tomar todas as providências. E lá não, simplesmente determinaram ao Exército que vá arrumar o Rio de Janeiro em questão de segurança. Eu não queria estar na pele do general Braga Neto. Não queria estar na pele dele porque eu não sei como ele vai fazer isso. Tá? Você colocar uma tropa militar num ambiente hostil, mas civil, não é um ambiente de guerra, apesar que a gente sempre diz que o crime é uma guerra declarada no Brasil, mas oficialmente não é uma guerra no estilo que o Exército costuma trabalhar. Então você coloca uma tropa militar num ambiente com uma lei civil e fala para o pessoal, se vira. Não é assim que funciona. Nós temos inúmeros casos de vários militares em outras ações que se envolveram em confrontos, em problemas, praticaram crimes e estão sendo julgados até hoje pela Justiça Comum. Que segurança nós damos para esses militares trabalharem? O que nós queremos que esses militares façam? O que a impressão que fica é uma impressão política realmente. Nós não conseguimos resolver até agora o problema, vamos fazer o seguinte, joga no peito dos militares. Se eles resolverem, parabéns, fomos nós que tivemos a ideia. Se eles não resolverem, tá vendo, o Exército não serve para nada. O pessoal fala tanto dos militares, olha aí, eles não conseguiram dar jeito na situação. O que eu entendo é isso, eu acho que é uma grande sacanagem o que estão fazendo com o Exército, porque não vai resolver a situação da segurança pública. A gente vai discutir aqui, mas eu sempre falo, o primeiro passo para se mexer em segurança pública realmente no Brasil é uma mudança legislativa. Nós precisamos rever nossas leis, o que nós queremos, o que nós não queremos, valorização das forças de segurança. Então nada disso é feito, todo mundo procura uma maneira paliativa, uma maneira meia boca para resolver o problema. E segurança não se resolve assim, é muito complicado. Ricardo, como é que o senhor vê se havia necessidade? Eu concordo com o deputado Telhada, no sentido, a gente começou isso como uma ação política. E não foi uma ação, ela foi uma ação não direta, ela foi uma ação meia escondida, porque ela foi feita praticamente isso num final de semana. Então nós tivemos uma ação do governo, uma ação política, colocando mais uma vez as Forças Armadas numa situação que não é função das Forças Armadas. A função das Forças Armadas, eles são preparados para a guerra, para combate de guerra. A questão da segurança pública no Rio de Janeiro, ela passa pelas polícias, ela passa, como o deputado disse, por uma legislação melhor, por uma condição melhor para os policiais, uma legislação forte que nós não temos no país. Então o que acontece? O que a gente está vendo, o general Braga Neto, realmente, ele entrou numa gelada, porque assim, ele aceitou a missão, com certeza o comandante do Exército e o general Braga Neto, sendo subordinado, aceitou a missão que veio diretamente do presidente da República. Então, quer dizer, não teve como dizer não, aceitou. Agora, o que está sendo feito hoje na intervenção? O que a gente percebe hoje, que o governo, que os militares continuam com o GLO, que foi uma operação, que é a garantia da lei e da ordem, que vem de 2017. Então, desde janeiro de 2017, as Forças Armadas estão presentes no Rio de Janeiro. E aí o que acontece? Ela presente, ela fez algumas operações, até de incursão nos morros, tudo isso. Mas o que eu estou percebendo dessa intervenção é uma estratégia do próprio general Braga Neto. Do quê? De mexer na gestão. Então, quer dizer, tanto a sociedade inteira estava achando que já ia ter tiroteio, que o Exército ia subir, forças especiais, não sei o quê. Então, ele não fez isso. A princípio, ele não está fazendo isso. O que ele está fazendo? Continuando com a GLO, sufocando o crime ali no sentido, no atacado ali, do que? De não entrar armamentos, não entrar
drogas, com apoio agora do novo Ministério da Segurança, né? Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, no intuito de quê? De tá sufocando o crime ali. Agora, o que eu estou percebendo é que o general Braga Neto está trabalhando com a questão da gestão. Então, quer dizer, já nomeou o interventor, já nomeou o secretário de segurança e um outro general de apoio a isso. Por enquanto, a gente não está vendo qual é a ação do Estado, no caso da intervenção. A gente está vendo o seguinte, o Estado foi domingo agora, foi lá, desbloqueou, no outro dia, os criminosos já foram e bloquearam de novo. Então, o que acontece? A gente está tendo uma guerra aí psicológica. Como a imprensa está atuando muito em cima disso, o que acontece? O crime também está percebendo que dá para ir para a guerra. Então, os dois lá estão jogando na questão psicológica. Então, daqui a pouco o governo vai ter que reagir. Só que nós não sabemos como será isso. O senhor falou da imprensa. Eu queria que o senhor falasse qual que é o papel da imprensa nisso tudo, né? Se ela ajuda, se ela atrapalha. Não, eu acho que a imprensa, ela ajuda. Agora, o que eu vejo, assim, a imprensa ela precisa cobrir os dois lados, ouvir os dois lados. Porque se tiver que ter uma intervenção, se um militar subir e, às vezes, até se defender. Eu recebo vários vídeos de militares que estão lá em cima, que estão tomando tiro lá. Estão sendo, os criminosos vão lá, como é que falam? Jocosamente, com os policiais. Afronta, isso, obrigado. Afronta os militares. Então, quer dizer, a gente não sabe se a gente vai chegar uma hora de um policial reagir, um militar reagir. E se reagir, como que a imprensa vai? Então, eu acho que tem que ter é fundamental a presença da imprensa, dos outros órgãos, para que haja um controle. Mas também, assim, a gente não pode crucificar um lado só. Muitas vezes a gente vê isso, principalmente na hora de uma reação. Porque se a gente chegar num embate ali em cima, tá o coronel aqui que sabe disso, a coisa vai ser feia. Então, quer dizer, a ação da imprensa ela é importantíssima para trazer realmente as informações necessárias a toda a sociedade. Doutor Flávio, essa intervenção, ela é prevista na Constituição. Perfeito. A intervenção federal é prevista na Constituição a partir do artigo 34 e seguintes. Assim como o estado de defesa, que foi já aventado também aí pela mídia, pela discussão, e o estado de sítio. Então há um gradativo. O que nós temos nesses três estados, intervenção, estado de defesa e estado de sítio, são instrumentos constitucionais para manter a ordem, a legalidade, e dentre outras situações necessárias ao desenvolvimento normal de um país. Então temos aqui a intervenção federal decretada. Não tenho dúvida de que houve aqui uma avaliação política. Um governo que é, no mínimo, discutido, com popularidade muito baixa, e cuja principal bandeira já foi deixada de lado, que era a votação da reforma da Previdência. A partir desse momento, o que me parece, houve uma avaliação política, utiliza-se um instrumento constitucional previsto, e depois podemos detalhar mais isso aqui, e aí, como foi dito aqui, utiliza-se ou manipula-se um sentimento popular por maior segurança. E qual é a instituição que, ao popular, ao cidadão, mais lhe traz de imediato um sentimento de maior segurança? Hoje, no Rio de Janeiro, as Forças Armadas, que, sim, estão sendo utilizadas desde 2017 com a GLOs, mas que já são tradicionalmente utilizadas nos governos anteriores do Rio de Janeiro. Portanto, coloca-se o Exército na rua para uma missão que me parece coloca em risco a segurança de soldados, segurança da própria população, e a imagem que o Exército terá ao final do ano, dezembro de 2018, porque foi o prazo previsto para essa intervenção. Um outro ponto que eu quero chamar a atenção. Como foi lembrado aqui, novas barreiras foram colocadas essa semana, quando já tiradas pelas forças interventoras, que estão intervindo. Note o que foi aventado pela mídia. O crime organizado obrigou a população local a colocar aquelas barreiras. Então eu tenho aqui o risco trazido para as Forças Armadas, um risco trazido para a população que está no centro, no epicentro do palco de operações, e tudo por uma avaliação política.
Eu creio que essas são as primeiras conclusões que eu posso colocar para a gente iniciar esse debate aqui. É muito interessante que os dois professores falam, né? Quando você pergunta o papel da imprensa. Eu tenho uma ressalva muito grande contra a imprensa, porque infelizmente não é toda a imprensa que é séria. Nós temos uma mídia muito tendenciosa, alguns canais e segmentos que querem justamente o barulho. Porque quanto mais barulho você faz, mais ibope você consegue, mais vender jornal você consegue. E o crime no Rio de Janeiro, ele é bem baseado naquele crime de guerrilha urbana. É a mesma característica da guerrilha urbana, não só pela posição geográfica, como pela disponibilidade do terreno dos criminosos, né? E eles fazem uma coisa que o guerrilheiro urbano muito faz, é usar a população. Eles usam a população de uma maneira total, como o próprio professor Flávio falou, de colocar ou tirar algum obstáculo, mas principalmente na afronta à tropa. Você coloca a tropa sendo afrontada, sendo enfrentada por mulheres, por crianças, por pessoas que a princípio não são criminosos, mas que muitas vezes, às vezes até sem saber, fazem o papel do lado do criminoso. E quando eles estão lá afrontando, brigando, e tem sempre alguém filmando. Numa dessas, se um soldado às vezes, até um policial que é preparado às vezes, perde a cabeça. Imagina um rapaz de 18, 19 anos está fazendo serviço militar, uma hora ele se sente afrontado, até amedrontado e pode tomar uma atitude mais drástica. Isso é o ponto que basta para sair explodindo. Olha como o pessoal não sabe trabalhar, olha como eles são violentos, tá vendo? Eles vêm para ajudar, mas estão praticando crime. Isso é explorado de uma maneira tão forte por essa imprensa tendenciosa, por essa mídia criminosa, porque ela levanta o crime, porque aí ela favorece o crime e rebaixa as forças de segurança. Tá vendo? Para que eu vou criar essa força lá? Antes não tinha problema. E eu vejo também de uma maneira, Carla, no seguinte aspecto. Nós já tivemos aquelas pacificações, né? Eu tive lá numa favela no Rio de Janeiro, realmente, logo foi montada a pacificação. O PPs. Né? Que maravilha! Andei na favela com o pessoal bonito, todo mundo, e todo pintaram as escolas, e todo mundo cantando, sambando. Porque os caras acham que paz é pôr a molecada pra sambar, né? Não é pôr na escola, é fazer dança. Todo mundo dançando, cantando, que lindo, paz, e não resolve nada. Então no começo é lindo, maravilhoso, mas passa um ano, dois, retorna o que é. Então eu vejo assim, essa intervenção meia boca, nesse aspecto também. Pode ser que nós tenhamos um resultado de uma certa tranquilidade, mas é momentânea também. Se nós não formos mais fundo na questão, se nós não formos nos verdadeiros alicerces que fazem o crime crescer hoje, nós não vamos resolver. É mais uma situação paliativa que não vai levar a nada. Perfeito. Deputado, a gente falou muito aqui, né, nessa primeira rodada sobre a avaliação política, né? A população não teve voz, né? Não teve importância nessa decisão. No Brasil nunca teve, né? Não é novidade isso, né? No Brasil, o Brasil ele se diz democrático, mas é só a palavra, né? Porque o político ele quer ouvir o povo só na hora de votar para ele conseguir continuar mais 4 anos naquilo que ele sempre fez, que tem cara que é profissional, tá 30, 40 anos e mamando, né? Que você não vê resultado. Então, na época de voto, ele quer ouvir o povo. Mas fora isso, não se ouve o povo. Porque se ouvisse o povo, já teria sido tomada providência há muito tempo. Porque o povo, como os professores falaram, o povo não aguenta mais. O povo não aguenta mais ser roubado. O povo não aguenta mais vir enterrar filho, enterrar uma mulher, enterrar marido, enterrar policial. O povo não aguenta mais isso. O povo não aguenta mais bala perdida. O povo não aguenta mais ganhar salário mínimo e ainda ser roubado chegando em casa. E se fosse ouvir o povo, realmente muita coisa não estaria acontecendo no Brasil. Então, a gente nota que, nós já fazíamos uma conversa prévia aqui, que a gente não entende qual é a intenção do governo realmente. Será que é tampar alguma coisa? Que ele falou da Previdência, um dos senhores falou aqui, não se conseguiu a Previdência, agora nós estamos achando um motivo. Como que vai acontecer se o Michel Temer sair do governo ano que vem? Como que vai ficar a situação jurídica dele? Será que não estão criando uma situação para prever alguma coisa, evitar? Não sei. A gente fica atento porque muitas coisas nos traz preocupação. O crime é um investimento, o crime é uma indústria que é muito forte no Brasil. Através do crime você disfarça, você muda muita coisa que era para o povo já estar tomando providência e não toma, porque o povo está coado pelo crime. Então o povo, para alguns segmentos torpes da política e da sociedade, ele é uma coisa interessante, porque ele mantém a atenção do povo, da mídia, num determinado problema, enquanto eu aqui faço o que quero. Então até onde se quer resolver o crime? Então não vai se ouvir a população, você fala ouvir a população, nós temos que ouvir as forças de segurança. Quando você fez essa intervenção meia boca, que eu continuo falando, militar, você não ouviu nem as forças de segurança. Eu estava vendo outro dia o general, senhores, falando, não, nós vamos providenciar equipamento novo para a polícia, vamos reformar os quartéis, as viaturas. Pô, mas peraí,
Peraí, precisou o Exército assumir para fazer isso? A gente sabe da Polícia do Rio sucateada há anos, sem 13º ainda. Então precisa o Exército assumir para fazer uma obrigação que era do Estado há muitos anos atrás. Então a gente fala, eu não entendi até agora o que esse pessoal está planejando, mas que tem alguma sacanagem aí na frente, tem, viu? Eu vou só colocar uma observação aqui, é muito importante em relação a este ponto. Duas perguntas são cabíveis aqui. Primeiro, é cabível a intervenção? E segundo, se é cabível, quais são os limites da intervenção? A intervenção tem um objeto muito mais amplo que a GLO, porque intervir significa nomear um interventor para assumir uma função de um governo civil. Portanto, o que o general Braga Neto tem diante de si é um desafio monumental. Primeiro porque é resultado de décadas ou talvez séculos de abandono no trato com a coisa pública. Sim, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, não foram estabelecidas as regras procedimentais do ponto de vista civil e de engajamento do ponto de vista militar. Então, eu trabalhei algum tempo com soldados que foram para o Haiti, nas instruções, é uma obrigação que as Nações Unidas impõem ao país, e regras de engajamento são regras sagradas para o soldado em combate ou numa missão. Ele anda com ela plastificada dentro do bolso. E não vi até o momento quais são as regras de engajamento, por exemplo, que este jovem de 18 anos vai ter que seguir, e isso lhe dá um referencial, uma segurança. E outro detalhe, é muito mais amplo o objeto da intervenção federal, porque ele não vai lidar apenas com o enfrentamento na linha de frente. Há necessidade de reformulação da Polícia Civil do Rio de Janeiro, da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e todos os servidores civis da segurança pública. Saúde. Vejo apenas para colocar aqui o tamanho do desafio e a pergunta: quais são os limites que a intervenção deverá levar? Me parece que essa colocação me veio com a sua... É o que o senhor falou, com a intervenção ficou bem claro que o culpado de tudo é a polícia. Vamos tirar a polícia e pôr alguém no lugar deles que vai funcionar. E não vai acontecer isso. Não vai acontecer. O que a gente percebe também é o sucateamento da polícia do Rio de Janeiro, por exemplo, eles vão receber ainda o 13º no ano passado. Nós estamos em março. Nós estamos em março. Eles não receberam. Então fica muito difícil. Qualquer cidadão, qualquer trabalhador, qual a motivação? A gente tem que ser motivados. O ser humano ele vive de motivação. Então, quer dizer, agora chega uma intervenção lá, chega um general, nada contra. Mas assim, o governo federal não perguntou, não chamou os comandantes. Claro, não vamos passar a mão. Está cheio de problemas lá. Sem dúvida. Claro, corrupção, tudo. Sem dúvida. Só que é o seguinte, você chama, o que vocês estão precisando? O ano passado nós tivemos o Plano Nacional de Segurança. Por causa do quê? Daquela questão do Rio Grande do Norte. Então, aí, de novo, o ministro da Justiça veio, mais um plano. De 2000 até 2017, 5 planos. Se alguém perguntar aqui, eu não sei o que foi feito. Também não. Ninguém sabe. Quais foram as mudanças efetivas com esses planos, né? Então, quer dizer, a única mudança foi que o presidente Michel Temer disse, os estados não vêm aqui pegar o recurso. Realmente o recurso para o sistema penitenciário está lá. Então, como os estados não foram buscar porque não tem projeto, está parado. Tirando isso, nem outra, isso fala só a integração. Inteligência, inteligência, capacitação. Para isso precisa de recurso e precisa entender o que é preciso ser feito. E quem é que sabe? O policial que está lá. Então, quer dizer, ele foi consultado para isso? Não. Então, quer dizer, mais uma vez a regra vem de cima, uma ação política, para uma ação que é uma ação operacional. Então, quer dizer, o policial já não recebe, vem toda essa ação de cima para baixo. Qual a motivação dele? Quem conhece o terreno lá? É o policial que vive dia a dia lá. Então, quer dizer, a gente mais uma vez estamos tentando fazer, como o coronel disse, né? A gente está tentando fazer uma coisa, uma intervenção, uma meia intervenção, para ver se dá algum resultado político, principalmente político. Deputado, eu queria fazer uma pergunta para o senhor, que eu acredito que o senhor tenha muito know-how para responder, sobre o treinamento. Esses policiais que estão lá hoje, eles são treinados para esse exercício de policiais rua? Ou militares? Esses militares, tem a diferença? Como é que o senhor enxerga isso? O treinamento militar é diferente do treinamento policial militar. O treinamento militar, ele é próprio para uma ação de ataque, de tomada de terreno ou de manutenção de terreno. Por exemplo, uma coisa bem simples, uma busca pessoal, famoso mão para a cabeça. Você vai parar um cara na rua, pede, encosta e se faz uma busca, uma revista pessoal nesse cidadão.
Apesar do padrão parecer simples, não é. Até pelo equipamento, armamento que a própria tropa transporta. Você está com um fuzil, você vai abordar. São situações diferentes. O trato com a população, ele falou de contato com a população, tomada do terreno, conhecimento do terreno, é uma coisa que a polícia já mantém há muitos anos. Então, até essa aproximação da população ser abordada pelo policial é uma coisa até, não vou dizer rotineira, mas muito mais aceitável pela população. Eu ser abordado por um policial do que ser abordado por um militar, que é uma coisa que me assusta. Para uma caminhonete com 4, 5, 10 e me aponta um fuzil e né? Então, são situações diferentes e a abordagem é diferente, o palavreado é diferente, a postura é diferente, a condução é diferente. É por isso que me preocupa, né, como o professor Flávio falou, não só pela população, mas principalmente pelo soldado. Ele é colocado numa situação que é nova para ele e que ele não é preparado para isso. Não que ele não tenha treinamento, ele tem um ótimo treinamento, mas uma situação de campo, de polícia, é diferente de campo de combate. É uma situação que a gente às vezes vê no WhatsApp vários problemas bestas que surgiram numa abordagem que um policial teria resolvido. E ali você vê que os soldados estão assustados, não sabem o que fazer. Então é muito complicado isso porque gera um problema grave. Pode gerar um resultado que não é esperado por ninguém ali. E o que ele falou, como o próprio professor Ricardo falou, além de todos os desestímulos que o funcionário público no Rio já tem, hoje a polícia, no meu entendimento, se sente totalmente desacreditada. Porque sai vocês não servem para nada, vamos colocar gente nova para fazer isso. Terrível isso, terrível. Então, eu não sei como vai acabar essa história. Mas no fundo, eu sei uma coisa, que não vai mudar nada. O crime vai continuar forte no Rio de Janeiro. Doutor Ricardo, como é que o senhor vê aí essa eficácia numa escala de 0 a 10? O que a gente tem, o que o Coronel estava dizendo, o efetivo do Exército, principalmente, a maioria, eles não são, são temporários. Então, tem muito garoto lá, de 18, 19 anos, que estão fazendo serviço militar. Então, qual a preocupação? A semana passada mesmo, o próprio crime pegou 4 soldados, né, e ameaçou. Falou, se você não trouxer informação para mim, a sua família mora aqui. São soldados que são soldados temporários. Eles estão lá cumprindo o serviço militar. Então, quer dizer, não são profissionais. Primeiro que não são profissionais no sentido mesmo amplo da palavra. Eles não é uma força especial, não é uma força preparada para esse tipo. Então, quer dizer... é uma tropa de carreira, né? Isso, exatamente. Então, quer dizer, isso é muito delicado. Então, quer dizer, isso enfraquece. E o traficante sabe disso. Ele sabe disso. Então, quer dizer, quando você fala na área de inteligência, ele também, o crime organizado tem a questão da inteligência. A gente está falando muito nessa questão da inteligência. Só que muitas vezes a gente esquece da nossa contra-inteligência, que é a nossa proteção. Como a gente vai proteger a nossa própria estrutura? A gente está protegendo? Por que os soldados estão sendo ameaçados? Então, quer dizer, isso é ruim, até para quem está na tropa. Porque, assim, ele olha para cima e ele fala, bom, quem que está me protegendo? Eu fui soldado do Exército na PE e eu sempre olhava para o meu superior, eu tinha ele como um exemplo de referência positiva ou negativa. Então, e é assim que funciona. Quer dizer, eu estou indo para lá, pode ver que está todo mundo usando máscara. Por quê? Porque tem medo. Tem medo. Então, isso é ruim. Então, é uma questão de planejamento, já que vamos colocar, então vamos fazer um enfrentamento direto. Então, ou se preparar a polícia, né? Porque o certo é que eu estou vendo, eu vou nesse sentido, eu acho que o general Braga Neto está tentando ir por isso. Tentando reestruturar as polícias, ele já falou de equipamentos e tal, mesmo não tendo a certeza quais são os equipamentos, porque não é polícia, ele é exército. Mas assim, eu acho que seria muito mais conveniente chamar os comandantes e as pessoas interessadas no assunto e realmente discutir qual tipo de armamento, qual tipo, até farda. Quer dizer, no Rio de Janeiro, eu estava vendo outro dia lá no Rio de Janeiro, você olha para o policial assim, a farda dele, coitado, você vê que a farda dele não... Ele está usando aquela farda lá há mais de um ano. E no calor que é lá. E no calor. Então, isso é muito complicado. Para ele ter essa moral da tropa, ele vai precisar mexer na tropa. Não tentar fazer só operações, vamos dizer, paralelas com incursão militar. A gente continua falando no próximo bloco. O programa é em discussão, vai agora para um rápido intervalo. Não saia daí que a gente volta já já.